Bom, João, você é natural de onde? Eu sou de Coimbra, Minas Gerais, uma Tá. cidade cravada na Serra de São Geraldo, em Minas Gerais, na Zona da Mata. Você viveu lá toda a sua infância? Eu saí de lá muito novo, né? Eu saí de lá com 8 anos de idade. Isso foi em 1959. E viemos para São José dos Campos com a família, né? E aqui nós estamos até hoje. Seus pais faziam o que lá? Então, meu pai, meus avós, eles eram lavradores, eles eram cafeicultores, tocavam lavouras de café. E depois, com a crise que houve lá na época, meus pais foram obrigados a deixar aquele trabalho que eles faziam, né? Foram viver em São José dos Campos, vieram para cá para tentar tocar a vida deles e criar a família, né? Decentemente, como que aconteceu. E por que eles fizeram a opção de São José dos Campos? Então, São José dos Campos foi até por um acaso, porque meus tios vieram primeiro. A General Motors estava iniciando a construção. Aí eles acharam que aqui era melhor. O meu pai estava firme em ir para a CSN, que é a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Ele até chegou aí, mas meus tios acharam melhor que aqui seria melhor para nós, para os filhos, para estudar e até o desenvolvimento da família, né? Acharam que aqui seria melhor e realmente foi. E quantos filhos ele trouxe? Então, meu pai trouxe 6 filhos pequenos. O mais velho, que é o Nicolau, que tinha 10 anos, depois tinha eu, com 8 e foi descendo a escadinha, até um de 6 meses de idade. Tá. Então você chegou aqui com 8 anos de idade em São José. Sim, 8 anos. Que lembrança que você tem de São José daquela época, João? Nossa, São José eu tive a lembrança, acho que tinha 50 mil habitantes naquela época. E o ônibus mesmo tinha, acho que 15 ônibus, se eu não me engano, que era a empresa São Bento. E a gente veio para cá, né, andando de ônibus, mais a pé também, porque São José você andava a pé por todo lado. E fomos morar na Vila Guarani. E na Vila Guarani nós passamos por algum tempo, até que meu pai afirmou o emprego, porque ele ficou muito tempo desempregado, porque São José naquela época não tinha tinha poucas empresas e era muito difícil o emprego. E meu pai sofreu um pouquinho, né? E depois ele foi nomeado servidor federal nos Correios, e aí a vida dele melhorou, e a nossa também melhorou bastante. Hoje, meu pai já faleceu, minha mãe faleceu, temos os irmãos. Hoje nós somos 11 irmãos. Graças a Deus estamos todos aí, estamos vivendo e agradecemos muito essa cidade, que São José dos Campos para nós foi um achado para nós. Foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida e nós somos muito felizes aqui. Como é que foi sua infância aqui em São José, João? A minha infância foi muito sofrida, Dirceu. A minha infância, nossa, como dos meus irmãos, nós sofremos bastante. Nós éramos muito pobres, né? Nós viemos para cá numa pobreza danada, porque deixamos tudo lá em Coimbra e viemos para cá. E aqui nós começamos tudo do zero. E até para estudar era muito difícil, a gente estudava garoto pobre, não tinha roupa, não tinha calçado. Na escola naquela época falava-se caixa escolar. A pessoa que era pobre não podia comprar, então era da caixa escolar. E assim nós fomos vivendo. Crescemos estudando e trabalhando, né? Desde novo mesmo, meus 9, 10 anos, eu tinha que trabalhar, eu tinha minha caixinha de engraxate, eu tinha que engraxar, eu tinha que ajudar alguém a buscar compra no mercado, às vezes até na feira a gente tinha que trabalhar um pouquinho. Eu trabalhei em alfaiataria, trabalhei em sapataria, açougue, trabalhei em gráfica, escritório de contabilidade, tudo como garoto, e fui trabalhando. Até que um dia eu comecei, depois que eu fui para o quartel em Caçapava, aí eu até fui obrigado a pedir dispensa, porque eu ajudava em casa financeiramente. E aí acabou, comecei a trabalhar, de novo, dei continuidade ao trabalho, aos estudos, e até que foi uma época, trabalhei na Canego, trabalhei
na Ericsson. Tá, vamos voltar lá para a infância ainda. Depois nós chegamos lá na Carneiro e na Erickson. Na sua infância, mesmo com aquelas dificuldades todas, você tinha algum sonho, João? Ah, sempre tive sonho. Qual? A minha vontade era ser engenheiro, né? Aí foi difícil, aí não conseguia. Aí eu consegui fazer curso de Senai. Com o curso de Senai, depois eu fui estudar na ETEP. Arrumei uma bolsa lá, comecei a estudar e me formei. Aí depois que eu me formei, o sonho meu que eu tinha de ser um engenheiro ficou para trás, né? Porque é muito difícil para a gente que era pobre. E a pobreza nossa era tanta que a gente não tinha como. E essa dificuldade toda, João, na infância e ela também foi durante a adolescência? Foi, a minha adolescência foi difícil. Eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, eu tinha que ajudar nas despesas de casa. Naquela época a gente recebia pagamento, era envelope de pagamento, a gente dava envelope de pagamento fechado nas mãos do pai. Ele que via a necessidade da gente. E assim foi a adolescência toda nossa. Mas você tinha os seus momentos de lazer também, né? Ou só trabalhava? O que Não, você gostava de fazer na tinha- adolescência? eu gostava muito de jogar futebol, né? Eu gostava de praticar esporte. Isso eu sempre gostava. Quando dava tempo, eu ia jogar meu futebol. Minhas peladas por aí, aos domingos eu saía jogar, arrumava um timinho aí, ia jogar, e sempre foi assim. E eu continuei jogando até um tempo, eu comecei a entrar em algumas fábricas para trabalhar jogando futebol. E a gente foi levando a vida assim, trabalhando, sempre uma coisa que meu pai falava para nós, tem que ser honesto. Papai falava assim, filho meu não pode roubar, não pode matar e não pode pedir esmola. Tem que trabalhar para ver. É o que a gente procurava fazer. Todos nós de casa éramos assim. E fomos crescendo. Vamos puxar pela memória. Como é que era São José na época da sua adolescência? São José na minha adolescência. São José era muito bom. É bom, São José, a cidade aqui é ótima. Aqui o sol nasceu para todos. Eu lembro que eu estudava durante o dia, aliás, durante a noite, e durante o dia era para trabalhar. Mas a gente batia muito, sabe? A gente saía muito, virava a cidade. A gente era um verdadeiro vira-lata. Andava todo lado na cidade, a gente andava, né? E chegava aqui Eu conheço a cidade de São José a palmo, que eu andava em todo lugar, para trabalhar, para lazer, e acompanhava futebol, viu? Eu não deixava de acompanhar o São José, o Formigão do Vale. Eu com 14 anos já era sócio do São José. Então, quando era para construir o estádio velho, arquibancadas, eu ia ajudar, buscar eucalipto lá no 120, que eles falavam antigamente, que hoje é Vista Verde. Então nós íamos para lá, o pai do deputado Benedito Matarazzo nos acompanhava e a gente ia fazendo essas coisinhas. E eu gostava desse tipo. Todos os domingos eu chegava no estádio, eu não pagava o ingresso, porque eu vendia sorvete no estádio. Eu pegava a caixinha de isopor que eles mesmos forneciam para mim, que lá tinha uma sorveteria lá dentro. Eu saía vendendo sorvete dentro do estádio, para os torcedores assistindo o jogo. Então era o meio que eu tinha. Aí depois fizeram o estádio novo, Martins Pereira, acabou aquele time, começou outro. Esse outro a gente vem acompanhando, mas não é que nem aquele anterior, né? O Formigão era muito melhor, eu gostava mais. Esse outro deu alegrias, deu, mas aquele lá deu mais. Tá. Então agora vamos voltar na Erickson, na Canebo. Como é que foi essa entrada sua nas indústrias aqui de São José? Então, a Canebo eu tive uma proposta para entrar lá por causa de jogar futebol. E nessa de jogar futebol eu fiquei lá 1 ano e meio jogando futebol, disputei 2 campeonatos. Aí acabou com tudo isso, eu saí de lá, porque eu almejava coisas melhores também. Aí eu fui para a Erickson. Na Erickson eu fiquei jogando futebol também. Fiquei lá mais 1 ano e pouco. Assim foi. Depois da Erickson, eu fui para uma empresa que melhoraria a situação para mim, que seria a Kodak. A Kodak estava iniciando aqui em São José. Aí na Kodak eu fiquei lá mais 5 anos. Mas lá foi
um trabalho profissional mesmo, que eu já estava me formando, aí foi tudo melhor. Posteriormente, veio o convite da General Motors para mim também ir para lá jogar futebol e trabalhar. Mas não deu muito certo não, fiquei pouco tempo. Aí a Ford de Taubaté também, eu tive um convite para trabalhar, porque eu já estava formado, mas não deu certo a Ford também não. Aí fui da Embraer. Na Embraer foi melhor, porque deu tudo certo, encaminhou tudo, eu já estava formado. Aí eu fiquei na Embraer até 1995. Eu me aposentei em 1993. Em 1995 eu saí. Nós sabemos que você é um conceituado árbitro de São José dos Campos, né? Inclusive arbitrou na Federação Paulista de Futebol. Quando é que foi que você deixou de correr atrás da bola para correr com o apito na mão? Isso aconteceu em 1975. Eu pensei em parar de jogar futebol. E pensei em continuar no futebol. Mas eu só pude continuar arbitrando, que eu gostava muito daquilo, sabe? O que eu fiz? Foi procurar estudar aquilo para me formar e saber o que estava fazendo. Aí eu até tinha um senhor muito engraçado, o senhor José Maria, que era da Liga de Futebol de São José. Ele queria que eu fosse apitar, ele e Celso Paiotti, né? Me incentivaram muito para apitar futebol. Eu falei, não, depois que eu me formar, eu vou pensar, vou ver se eu vou mesmo, quero ver se eu tenho aptidão para isso. Depois que eu me formei, passou uns 3 meses, aí eu fui começar a apitar aqui na Várzea e no Campeonato Amador. Me dei bem, fiquei 7 anos apitando aqui. Aí começou a aparecer aqueles cursos que vinham da federação, e eu comecei a prestar os cursos de lá. E ia bem, até que veio o professor Flávio Iazetti e outros professores árbitros também, pessoal da federação, chegaram aqui e fizeram um teste com a gente. Queria saber se alguém tinha condições de profissionalizar. Eu embarquei nessa daí, eu e o Márcio Antônio de Oliveira, que é o Márcio, que hoje é técnico do futebol feminino. E nós fomos aprovados para entrar lá. E fomos, assim, nós fomos para a federação, fizemos um curso. O curso lá foi um curso de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E nos formamos. Aí, logo de cara, aí os caras viram e começaram a colocar nós, antes de formar, já para trabalhar no quadro da federação. Começamos a pertencer ao quadro da Federação Paulista. Aí fomos indo. Aqui foi automático, foi indo, foi desenrolando, e que nós até hoje, aí no pessoal fala, né? Ah, por que você parou? Porque, não, parei porque chegou a minha idade limite. Eu demorei para ir para a federação. E se eu fosse antes, eu teria até mais chance de subir lá dentro. Mas como eu já fui com a idade já avançada, quando chega aos 45 anos, tem que parar. Aí eu parei e a gente fica brigando, né, com a gente mesmo. Puxa vida, a gente vê os árbitros apitar futebol, que saudade que dá, né? Você fica vendo que hoje é até complicado, né? A gente vê que está entrando até o árbitro de vídeo, né, para ajudar um pouco a arbitragem. No nosso tempo não tinha isso. Lembra com saudade de algum jogo importante que você arbitrou? O jogo, assim, coisa que eu lembro foi no Pacaembu. O jogo que eu lembro foi Corinthians e Juventus. Me marcou muito esse jogo porque teve um jogador, foi no Dia das Mães, e o Corinthians empatou o jogo de 1-1. Mas o rapaz que marcou o gol no Corinthians, ele era pequeno, chamava Silva. E o ponto esquerdo bateu uma falta, um escanteio, e o Silva foi alcançar de bicicleta, de fora da área, a bola dele, para ele tentar cabecear, não alcançou a bola. Ele virou o corpo no ar e deu uma bicicleta e marcou o gol. E o goleiro era o Ronaldo. E o Ronaldo ficou muito bravo com aquilo, né? Porque onde se viu um rapazinho daqui fazer um gol de bicicleta nele, que ninguém esperava aquilo ali. Foi um gol famoso, né? Ficou famoso. Ficou famoso. E acabou a carreira dele também, porque ele não fez mais nada depois de uns tempos. Ele parou de jogar. Há uns tempos atrás eu encontrei com ele lá em São Paulo,
Ele trabalha no escritório de contabilidade e representações hoje. E você apitou aquele jogo. Aham. Aí eu não esqueço disso. Sabe, esse é um jogo que me marcou. E tinha também na minha carreira, tinha jogos que nem o Denner da Portuguesa. A gente até brigava muito na época, ele chegou até a falar pra minha mulher uma vez que esse cara não gosta de mim, ele todo jogo ele quer me expulsar. Tinha aqueles negócios do Denner que eu não esqueço, são coisinhas, mas muitas outras coisas que aconteceram, né? Que fica marcado pra gente. O primeiro jogo que você apitou pela federação, você lembra? Primeiro jogo, eu fui bandeirar o jogo, esse foi o primeiro jogo, foi mesmo. Foi em Indaiatuba. Foi Primavera de Indaiatuba e Porto Feliz. Esse foi o primeiro jogo, fui bandeirar para um árbitro chamado Oswaldo dos Santos Ramos. Como esse árbitro ele era famoso, ele era muito requisitado, e eu fui bandeirar. Só que eu fui como aluno pela Federação Paulista, porque o bandeira não pôde ir, ia faltar. Aí me escalaram para ir. Aí eu fui lá e ficou muito preocupado e começou a correr só do meu lado, porque o outro bandeira ele tinha confiança, sabia? Aí depois, quando passou uns 20 minutos, ele percebeu, sentiu confiança em mim, pronto, aí ele se deslanchou também no jogo. E eu fui, a partir dali, eu também peguei confiança em mim. Porque se eu jogar, apitar num campo pequeno, futebol amador, é uma coisa. Agora se apitar como torcedor num estádio grande, já é mais complicado. O último jogo, ele foi pensado, foi preparado ou aconteceu? Foi preparado. O último jogo, eu saí de casa, falei com a minha esposa, falei, olha, hoje vai ser meu último jogo. Foi lá na Vila Belmiro, Santos e Portuguesa. Aquele jogo, o Santos perdeu o jogo lá na Vila Belmiro. E foi até muito bonito, até, sabe? Porque eu vi uma pessoa lá, passando no restaurante, na hora que eu estava almoçando, passou uma pessoa lá e me viu e parou. E essa pessoa era o Emílio Marques Mesquita. Ele entrou no restaurante e veio conversar comigo. Aí ele falou que estava lá para me analisar, porque ele era o inspetor de arbitragem da FIFA. Mas ele foi lá para me analisar porque iam ter vaga no quadro da CBF. Aí eu comuniquei para ele que eu estava parando, que aquele seria meu último jogo. Inclusive eu gostaria que ele mesmo entregasse a carta minha na federação, que eu estava parando devido à minha idade, que já tinha completado 45 anos. Esse foi meu encerramento como árbitro. Você gostava de arbitrar? Eu gostava. Tanto é que eu fiquei, depois daquilo, falaram que eu podia continuar mais um pouco lá, sabe? Mas eu achei que entre eles me jubilarem e eu pedir para sair, seria mais fácil para mim, eu sentiria melhor eu saindo, né? E é assim que aconteceu. Mas eu andei apitando, eu era convidado depois, o Zezinho Frisch, meu grande amigo Zezinho Frisch, sempre me convidava para apitar jogos de campeonatos fora, que ele promovia aqui no litoral, São Sebastião, Caraguá, Ilhabela, Campos de Jordão. Esses lugares todos a gente ia. Eu ia apitar jogos para ele. Eu fiquei apitando um bom tempo aqui, assim ainda, mais para preencher o tempo, porque, vou lhe falar, o cara sente falta, viu? Porque essa cachaça que a turma bebe do esporte, a arbitragem, contamina a pessoa. E eu fui contaminado por isso. Eu gostava de fazer isso aí, gosto até hoje. Eu acompanho o futebol, todos os jogos que tem assim na televisão, eu fico procurando. Eu tenho, assim, aqui em casa, acho que tem uns 25, 30 canais de esporte, né? Eu fico procurando futebol internacional, campeonatos que a gente vê da Espanha, da Itália, França, Japão, a gente pega aí, eu gosto de ver, eu analiso muito a arbitragem, porque eu gosto disso. Então, fale um pouco da família. Família, então. Qual a importância dela na sua vida? Família é a base de tudo, né? Família é tudo. Eu tenho a minha família, meus pais formaram uma grande família, nós somos 11 irmãos,
E falo para você, é o tudo, a base da sociedade é a família. Eu tenho isso. Eu tenho 3 filhos, eu sou casado, hoje divorciado. Eu trabalhei a vida inteira pensando na família. Divorciei e eu casei novamente com a Vera Lúcia, que é minha esposa atual. Nós estamos juntos, casados no papel há 25 anos. Não temos filhos em comum. Eu tenho 3 filhos do outro casamento, que é o André Luiz, a Denise e o Kleber. Eu tenho 2 noras e um genro. E tenho 6 netos. Então eu prezo muito a família, porque a família é a base de tudo. Olha, gente, sem a família não é nada. Então eu vivo muito bem, sou muito feliz, graças a Deus, com a minha esposa, a Vera, que a gente vai tocando a vida. E é tão bom, rapaz, você ter família, você fala assim, pô, que família linda, né? Que família linda que eu tenho. Então, pra mim isso é tudo. Eu sou muito família. João, o que São José dos Campos significa na sua vida? São José dos Campos significa prosperidade, o lugar de se viver, porque São José dos Campos, como eu disse anteriormente, é um lugar que o sol nasceu para todos. Todos que vierem para cá, eles podem ter certeza que aqui ele vai viver, ele vai progredir, e a família, quando está em São José dos Campos, ela consegue sobreviver, ela consegue estar sempre em atividade. Aqui tem lugar para tudo, gente. Tudo que nessa cidade tem. São José dos Campos é o berço, como se fala, né, os antigos, como Cassiano Ricardo sempre falava, é o berço das famílias. São José dos Campos foi feito para as famílias. São José dos Campos é uma cidade próspera, é uma cidade que eu lembro que no ano de bicentenário a Tecelagem Paraíba promoveu uma festa muito grande aqui, que, olha, foi a festa mais bonita que eu vi na minha vida, aqui em São José dos Campos, foi feita aqui, a festa do bicentenário. Então, São José, eu acompanho a vida de São José, olha, sei muito de São José, sei bastante, acompanho bastante, sempre estive presente, acompanhava meu pai, que era uma pessoa ativa na cidade. O papai tinha muitos contatos, muito conhecimento, e a gente aprendeu. Acompanhamos ele e nós aprendemos. Um árbitro de futebol pode ter um time do coração? Todo árbitro tem. E o seu? O meu é Santos. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Bom, a sua esposa está ouvindo agora. Vamos ver a sua franqueza. Uhum. O João, como árbitro de futebol, incontestável. Sim. Trabalhador, esportista. Agora, e o João Braz na cozinha? Na cozinha eu sou uma beleza, sabe? Eu posso falar, eu faço de tudo na cozinha. Ó, eu sei fazer miojo, eu sei fazer ovo cozido, ovo frito. Às vezes o café eu até faço, se não tiver jeito. E limpo a cozinha para a mulher, ajudo a lavar a louça, ajudo, né? Eu sou ótimo. O Masterchef. Eu sou um aprendiz. Aqui, eu vou falar para você, se não é minha mulher na cozinha, eu estaria perdido. Essa minha mulher é uma santa. Tá certo. Agora, você é aposentado, qual é o seu hobby hoje? O que você gosta de fazer hoje? O que eu gosto de fazer, Dirceu, por incrível que pareça, eu gosto de viver, né? Primeira coisa, eu quero viver. Eu dou muito valor à família, né? A família em primeiro lugar, gosto de estar junto com a família. Até as pessoas amigas que eu gosto de estar junto, eu posso dizer assim, eu tenho pessoas que, por exemplo, eu gosto muito de estar na Câmara Municipal, porque ali acontece de tudo, você vê muita coisa, né? Você chega lá, você vai encontrar pessoas que você gosta de conversar. Você ali parece tantas pessoas que você acaba passando o dia gostoso. Pessoas que gostam de estar junto. Você é uma pessoa que eu gosto de estar junto. Você sabe disso, que sempre nós estamos juntos. Ferreira Leite,
aquele pessoal dali, tudo, a gente chega lá e encontra com um, com o outro, aqueles vereadores, o pessoal que trabalha na Câmara. Então eu valorizo muito isso aí, sabe? Eu tenho isso comigo de princípio. Então o meu hobby é esse, saio, gosto de viajar também, viajo sempre, eu com minha mulher, estou sempre viajando. É o que a gente faz. Bom, e em termos de viagem, fala de uma viagem marcante na sua vida. Viagem marcante. É. Olha, eu tenho várias viagens. Se eu for falar nas viagens marcantes, eu vou me perder nelas. Mas uma viagem marcante que teve agora há pouco tempo até, nós fomos para Goiânia. Uma sobrinha da minha mulher que mora lá, a Tânia, ela nos convidou para ir lá e ela queria que nós passássemos uma semana com ela. E nós não sabíamos o que esperava a gente. Foi uma viagem maravilhosa. Chegamos lá, era uma chuva danada, né, para começar o dia. Aliás, está terminando, porque já eram acho que 11 horas, 11 e pouco da noite. E ela estava nos esperando no aeroporto. Gente, eu fiquei com medo da chuva na hora que o avião... Tá chovendo demais, eu falei, será que você vai segurar, né? Mas, quando nós chegamos lá, uma chuvona, um vento danado. Eu falei, depois que chegou lá, eu falei assim, olha, eu pensava que a gente não ia conseguir chegar bem aqui não, hein? É muita chuva. Mas era mesmo, um lugar danado. Aí que nós fomos para lá depois, na casa dela, foi tudo bem. Você tem algum lugar que você gostaria de conhecer, João? Um lugar do mundo aí que você gostaria de conhecer? Olha, eu não sou muito chegado em conhecer fora do Brasil, não. Fora do Brasil eu não sou muito chegado. Mas eu tenho um filho meu que mora em Portugal. Eu tenho muita vontade de ir lá ainda, sabe? Eu pretendo ir lá. E não quero demorar muito tempo, não. Eu quero ir lá para conhecer, porque eu conheço a minha nora, né? Mas os filhos dele eu não conheço. Eu tenho 3 netos lá e eu ainda não os conheço pessoalmente, né? Então eu tenho vontade de conhecer Portugal, rapaz, mas é um sonho que eu tinha, porque eu sempre falei assim que eu tinha vontade de visitar Fátima, o Santuário de Fátima. É um desejo meu. E ele sempre fala comigo, pai, quando vier aqui eu vou estar de férias, quando você vier, qualquer dia que você vier, eu vou estar de férias para nós passear e levar você em Fátima. Esse vai ser um grande desejo meu. Legal. E no lazer, é música, cinema ou teatro? O que você gosta? Música. Eu sou vidrado em música. Você ouve o quê? Música eu gosto de qualquer tipo, estilo de música eu gosto, sabe? Eu acompanho música, gosto de música. Pra mim não tem meio termo. Eu gosto de músicas brasileiras, principalmente. Não que eu gosto de músicas internacionais. Eu gosto de música internacional de qualidade. Agora, as músicas brasileiras, boas, eu aprecio todas. João, não vale Coimbra. Se você tivesse que deixar São José dos Campos, você ia morar onde? Juiz de Fora. Ô, cidade boa. Como eu gosto daquela cidade, rapaz. Uma vez eu com a minha esposa, nós chegamos a ficar 15 dias lá, sabe? Fomos passeando, ficamos 15 dias lá. O lugar bom, uma cidade maravilhosa. É uma cidade que eu gostaria de morar. Você tem algum ídolo, João? Ídolo eu tenho o Ayrton Senna, foi um ídolo meu. Eu tenho o Pelé, com todos os problemas do Pelé, ele é meu grande ídolo. E tenho também um grande ídolo, eu não sei porque eu posso explicar. Na época, no passado, ele faleceu muito assim, jovem, chamava Robert Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Eu admirava muito aquele cara, ele era um ídolo para mim. E tenho mais alguns ídolos aqui, por exemplo, eu fui amigo assim, pessoal de um árbitro chamado Ontem Aires de Abreu, veterano, o Cídio Vanderlei Bosquila. Era um ídolo que eu gostava muito dele, a gente trabalhou junto. Tinha Oscar Roberto Godoy, meu grande amigo, e olha, trabalhamos juntos vários jogos, sempre uma pessoa muito bacana. Mas eu tenho uma pessoa que eu posso falar, que era o meu ídolo, ele era sensato, falava que era ele e mais ninguém, porque ele foi realmente uma pessoa que
difundiu a arbitragem no Brasil com muita boa vontade. Que para nós, que foi árbitro na época, ele era o nosso espelho para nós, em matéria de conhecimento, que para nós fazíamos a diferença. Emílio Marques Mesquita. Pessoas marcantes na sua vida. Pessoas marcantes na minha vida foi meu pai. Meu pai foi o exemplo, meu pai foi tudo que significava de uma pessoa honesta, trabalhadora, cumpridor de seus deveres, ótimo pai, ótimo chefe de família. A gente nunca pode esquecer as origens. Minha mãe também, minha mãe marcou muito a minha vida, com toda a simplicidade dela. Minha mãe era uma pessoa responsável, uma pessoa de bom coração, que quem conheceu ela sabia que a Dona Zica, aquela ali, ela e seu João Cassiano, para mim foram as pessoas que me marcaram. Bom, para finalizar, uma grande saudade. Grande saudade do meu pai. Ele me deixou muita saudade. A minha mãe também, os dois, meu pai e minha mãe, para mim, até hoje, é a grande saudade.